Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro super especial para a gente conversar sobre o que está acontecendo com a cabeça de muitas pessoas aqui no nosso país que parece que não despertaram de um sono profundo depois que aconteceu a vitória do ex-presidente Lula no domingo com a consequente derrota de Bolsonaro também nesse processo eleitoral. A impressão que a gente tem às vezes é que uma parcela dos eleitores de Bolsonaro, dos seguidores de Bolsonaro, fazem assim uma devoção cega, a ponto de não perceberem a realidade. É como se elas estivessem ali no estádio de futebol, vendo a derrota do Brasil para a Alemanha por 7-1 e tivesse ali no finalzinho do jogo ainda acreditando que era possível, que seria possível fazer uma reversão do placar. Só que não avisaram para essas pessoas que o jogo já acabou. O vencedor já foi declarado, já levou a taça para casa. O mundo inteiro já reconhece essa vitória. O que querem mais essas pessoas? Elas querem tumultuar o quê? Querem destruir o estádio? Elas querem brigar com as pessoas? Querem reverter um jogo que já passou? Voltar ao passado? Isso não é possível, mas para as pessoas que acreditam em absolutamente coisas alucinógenas, essa situação que a gente está vivenciando aqui no Brasil poderá, na cabeça dessas pessoas, resultar em alguma coisa que modifique a realidade. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? O Brasil está vivendo hoje lampejos ainda de situações muito complicadas, cujo presidente da República é o principal responsável. E aí vai competir até o próximo governo, as instituições, não fazerem nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de perdão, não aliviarem, porque já não chegam as mortes que nós tivemos no nosso país durante a pandemia, e agora vamos ter mais riscos de morte aqui com essa situação de algumas pessoas não aceitarem a realidade, não aceitarem o resultado. Isso está servindo de lição para todos nós também, para a gente ter a real noção do que é que nós estamos nos livrando, porque mais 4 anos desse tipo de fermento crescendo no nosso país cada vez mais no sentido anticivilizatório, a gente estaria numa situação absolutamente irrecuperável da nossa nação, né? Para a nossa civilização brasileira, vamos dizer assim. Pois bem, o que é que está acontecendo? Quais são os atores que estão se mexendo agora? O que a gente pode esperar ao longo desse dia? Vou conversar com vocês a partir de agora. Mas antes de mais nada, se você está chegando nesse momento ao nosso portal, quero convidar você a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha. E eu lembro a você também que todos os dias, entre 5 horas e 5 e meia, eu abro um chat aqui para bater um papo ao vivo com vocês antes de entrarmos no ar sempre às 17h30, tá bom? Lembrando também que nós temos um clube de membros para você ainda ficar mais engajado aqui no nosso portal. Pois bem, gente, mas o que é que está acontecendo? Pô, nós todos ficamos assim com uma euforia, né, com uma alegria muito grande de termos a noção exata de que nós interrompemos um processo de destruição de valores muito importantes da nossa nação, do nosso país, da nossa irmandade enquanto povo, né, que foi agora com a vitória do ex-presidente Lula e a derrota de Bolsonaro. Todos nós já sabíamos que a cabeça do atual presidente é uma cabeça muito desajustada e que ele terá muitos problemas com a justiça assim que ele perder as suas imunidades. Talvez sejam esses fantasmas que estão ali circulando sobre a sua cabeça. A ideia de não ter mais um bando de pessoas o seguindo em motociatas, em jet esquiatas, em barquiatas, em jegueatas e outras atas mais, enfim. Isso deve ser uma coisa muito assustadora para esse homem, ele perder todo o seu parque de diversões com dinheiro público, um dinheiro que é pago pelo povo brasileiro de uma maneira geral. Mas ele parece que quer jogar as suas últimas cartadas, ele parece que ainda está vivendo uma situação alucinógena ainda, ele não se conforma de ter passado por tudo que passou e não reconhecer que a democracia tem dessas situações, que é como se fosse um jogo, que tem as suas regras, enfim. E quando a gente perde, a gente tem que aceitar o resultado. É assim que funciona na civilização de uma maneira geral. Mas quando você tem pessoas não civilizadas, aí fica difícil de chegar a esse entendimento. O que é que está acontecendo? Moraes determina que polícias tomem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente. Caminhoneiros bolsonaristas ocuparam trechos de rodovias em protesto contra a derrota do presidente na eleição. Ministro do STF intimou autoridades, como o ministro da Justiça, a punir eventuais omissões. Por que o Alexandre de Moraes está envolvido nessa história? Porque
o protesto ou protestos têm como motivação perverter o resultado da eleição. Então, isso está na alçada do ministro Alexandre de Moraes, que para o bem do Brasil, eu fiz aqui uma menção muito longa a ele, né, que eu acho muito merecida, porque se não fosse o Alexandre de Moraes, gente, vocês imaginem o que tinha acontecido com o Brasil. Com essa gente, com essa força, com essa virulência, o que eles já teriam feito. A resistência, o combate tem sido muito grande. Ainda bem que a gente está nesse combate também. A gente está aqui no nosso portal denunciando, chamando atenção para essas situações todas e até vendo assim como é deplorável essas pessoas serem muito semelhantes àquelas do conto do Machado de Assis, o alienista, que eu apelidei aqui do exército de canjicas, né? As pessoas sem noção, as pessoas que pensavam que podiam fazer um golpe no 7 de setembro do ano passado e depois pensavam que dava para fazer um golpe agora no 7 de setembro desse ano, enfim. E agora, quando tudo foi por água abaixo, que o Bolsonaro está totalmente desmoralizado, esvaziado, há um reconhecimento internacional que o ex-presidente Lula é o novo presidente do nosso país que vai tomar posse, estão querendo fazer tumulto. Qual o sentido disso? Os membros do governo, o vice da chapa de Bolsonaro na eleição passada, o atual vice-presidente, já se entende com a comissão de transição, já conversou com o Geraldo Alckmin, os ministros de Bolsonaro estão fazendo a transição. O que é que essa gente quer? Os filhos de Bolsonaro já reconheceram, deputados já reconheceram, enfim. A situação é absolutamente inexplicável. Daí a gente vê esse tipo de situação aqui. Bloqueio em rodovia, que dá acesso ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, provoca cancelamento de voos. E a gente vai vendo situações inusitadas. Em Santa Catarina, policial diz que a população deve resistir 72 horas para o presidente tomar uma atitude. Aí tem um vídeo aqui que eu nem vou passar para vocês. Que é uma coisa absurda, né? Um policial ali dentro de uma conspirata para poder fazer tumultos, deixar a população estressada, para diante de uma balbúrdia ter espaço aí para algum tipo de assenhoramento num poder que Bolsonaro já não tem menor condição, menor legitimidade para fazer qualquer coisa nele, né? E vai responder criminalmente, porque já era para o presidente da República estar tomando atitude. E na medida que ele fica em silêncio, esses movimentos eles vão sendo considerados por essas pessoas como tendo um aceite do presidente da República, como tendo um empurrão dele. E isso não é uma coisa juridicamente irrelevante, não. Isso é crime contra a segurança nacional, é crime contra as nossas instituições, é contra todos nós, né? Mas tem algumas pessoas que acham que vão ter a proteção do Augusto Aras para sempre, e que o Bolsonaro vai dar cobertura para essas pessoas para todo sempre. Também faz parte de um capítulo de pessoas do governo que tem também essa alucinação. Bom, a matéria diz o seguinte: Moraes apontou que os registros dos atos tornam inegável que a Polícia Rodoviária Federal não vem realizando sua tarefa constitucional e legal. O ministro ressaltou que a decisão é de caráter imediato e, se não for cumprida, resultará em multa de R$100 mil por hora para o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasquez. Gente, é uma multa pesada, né? O indivíduo vai ficar escalpelado. A mesma energia que ele está deixando de usar agora, numa coisa que interessa à nação, ele usou redobradamente contra pobres, para tentar fazer com que essas pessoas não chegassem às eleições para votarem, porque o voto dessas pessoas, teoricamente, seria para beneficiar o ex-presidente Lula. E o Bolsonaro está se sentindo muito injustiçado, porque, enfim, não era para ter ônibus para pobre, não era para essas pessoas terem o direito de votar. A eleição era dele, do grupelho dele, para ele continuar fazendo esse processo de envenenamento das pessoas aqui no nosso país, envenenamento moral, ético, espiritual. Pois bem, até esqueci, né? Até o Malafaia reconheceu, o Bispo Macedo reconheceu, enfim. Quem é que ainda segura Bolsonaro, senão o cérebro dele, se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa dentro da cabeça dele, né? A matéria continua. Então, Silvinei Vasquez vai entrar pelo cano a partir de meia-noite desse 1º de novembro. Além da penalidade, o ministro determina que, em caso de descumprimento, aconteça o afastamento do diretor-geral das funções e a prisão em flagrante de crime, e fala em omissão e inércia da PRF para resolver a situação. Então, olha, e o crime não é pouca coisa não, tá? Tem pena que chega até 12 anos. Então, esse cidadão aí que está achando que o Bolsonaro vai ser o rei da cocada preta para todo sempre, que vai poder chamar exército, marinha, aeronáutica, é bom ele se ligar, porque
alguém que pensou que podia muito também, que deu tiro em policial, jogou granada em policial, está agarrado, está preso e vai ficar muito tempo preso. Então, muitas pessoas que estão inadvertidamente provocando, tentando fazer bloqueio, fazendo discurso, aparecendo videozinho, fazendo bravata, essas pessoas vão ser enquadradas no Código Penal com sanções muito pesadas. E sabe onde estará Bolsonaro quando essas pessoas estiverem sendo presas, processadas? Estará longe, em alguma cadeia, ou estará longe do Brasil, porque a situação está ficando complicada para ele, né? Até o que não achava que ele poderia se evadir do Brasil, diante dessa circunstância das coisas que estão acontecendo hoje, isso tem que ficar no horizonte também. Pois bem, mas vejam o nível da alucinação de muitas pessoas que seguem Bolsonaro. Durante o processo de apuração, quando terminou a apuração, a CNN de Portugal tinha colocado aqui uma equipe para ver pessoas ali e estava o jornalista observando as coisas, pegando depoimento, vendo a indignação, a loucura dos derrotados, né? E aí a gente teve a oportunidade de ver a seguinte cena que eu quero compartilhar com vocês para a gente sentir do que é que nós estamos nos livrando com esse processo eleitoral, com a vitória do ex-presidente Lula. Vamos lá. Também para o Rio de Janeiro, para o Brasil, onde estão os enviados especiais da CNN, Nuno Pá, Pedro Belo Moraes. Muito boa noite, Pedro. Neste momento, qual é o estado de espírito de quem desejava a vitória de Jair Bolsonaro? Vai ter intervalinho aqui, né? Bom, Ana, vou usar aqui um chorrilho de adjetivos. Decepção, desconfiança, revolta, raiva. Já se ouviu aqui que o crime compensa no Brasil. Aqui atrás de nós está um carro montado com um aparelho de som em que algumas pessoas têm vindo a público denunciar a fraude e dizer que... Aí o repórter vai chegando perto de um grupo aqui daquelas pessoas que eu chamo de os canjicas, né? Eles estão estressadíssimos ali porque o resultado já saiu, né? Não vão aceitar estes resultados, mas mais importante do que tu talvez interessasse ouvir mesmo quem aqui está. O Lula não nos representa, mais da metade da população. O Lula não nos representa. Foi roubado com uma canetada. Com uma canetada, peraí. Aí, a culpada dessa TV aqui que não vale P nenhuma, né? Mulher super estressada ali. E o jornalista surpreso, né? Tentando dialogar com os canjicas, né? E aí ele explica que ele não é daqui. Isto é Portugal, isto é CNN Portugal, não é? O ministro de Portugal também dando apoio ao Lula, por quê? Aí ele fala sobre Portugal, enfim, mas é o ministro de Portugal também, não interessa, né? Não interessa, o negócio é sair batendo, pegando todo mundo pela frente. Ainda bem que a senhora não estava armada, né? Porque ela ia pegar o português aqui para perturbar ele, porque o ministro de Portugal, quer dizer, o presidente de Portugal é simpático ao Lula. Por quê? Sabe? Não entendo. Não nos representa um condenado. Qualquer um tinha muitas opções, menos um Lula condenado. Mas desculpe. Mas isso são as regras da democracia. A maioria escolheu ser representada. Na democracia, a gente ter um presidente condenado? Você acha? A maioria do eleitorado escolheu assim. Mas não era para ele ser candidato. Não era para ele ser candidato. Nem para ele concorrer. Ele é bandido, ele foi condenado. Ele foi condenado, ele é ladrão. Ele não devia nem estar concorrendo. E agora como é que vai ser? Não sei como vai ser. Mas isso é uma injustiça. Ele é bandido. Pronto. Então, nós estamos neste momento estamos a ser completamente insultados. Vamos acabar. Bom trabalho. Pedro Belo Moraes, também o Nuno Pá. Gente, é uma situação vergonhosa, né? E a gente tem muitas dessas pessoas que estão aí fechando estrada, estão fechando rua, né? Estão nessa batalha, nessa guerra santa, nessa batalha espiritual alucinógena, né? Mas qual a possibilidade que esse troço tem de perverter o resultado da nossa democracia tão perfurada
pela insanidade dessa gente, né? É muito próxima de 0,0000000 infinito zero. É nisso que eu acredito, é por isso que eu estou aqui. Vamos continuar a denunciar essas pessoas, a chamar a atenção delas e garantir cada vez mais que elas nunca mais alcancem o poder aqui no nosso país pela via democrática, né? Gente, eu fico por aqui. Mais tarde vamos fazer uma resenha sobre o que está acontecendo ao longo desse dia, tá bom? Um grande abraço, até lá. Tchau!